grande privilégio para mim, eu estou aqui com o doutor Mozart. Ele acabou de me afirmar que a vitória da revisão do processo, revisão da vida toda, está assegurada. Está assegurada como, doutor Mozart? O que é que o senhor me diz sobre isso? Oi, Medeiros, que bom estar aqui contigo, esclarecendo essas dúvidas. Para mim é um prazer imenso esclarecer e passar um informativo aí para o senhor e para os seguidores. Bem, a revisão da vida toda, nós consideramos assegurada a vitória porque já foi julgado pelo plenário do STF o mérito do processo. E os segurados ganharam, o INSS perdeu. Apesar de até esse momento, até o presente momento, não ter transitado em julgado o processo, nem ter sido publicado o acórdão, a tese já foi firmada. E foi firmada em favor dos segurados, que nós nos representamos, a classe advocatícia previdenciária. Então, como foi julgado no sistema de precedentes pelo STF, a Corte Suprema, nós consideramos que não há volta, que não há caminho de retrocesso. É daqui para a vitória. Doutor Mozart, e por que está demorando tanto? Foi julgado, nós ganhamos de 6-5, na linguagem popular, não está tendo enrolação, o que está havendo? Pois é, Medeiros, infelizmente essa morosidade do nosso judiciário é uma realidade, mas nós temos que superá-la. O INSS recentemente peticionou o processo requerendo a suspensão de todos os bilhões de processos que existem em âmbito nacional que versem sobre a matéria da revisão da vida toda. O ministro relator requereu que eles apresentassem um plano de pagamento, ou como eles pretendem resolver todos esses processos já existentes, e agora dilatou um pouco o prazo. A gente até o momento não tem o plano apresentado pelo INSS. Infelizmente, ainda não há uma previsão de quando teremos os pagamentos dos processos da revisão da vida toda. O que nós, da classe de advogados, entendemos e visualizamos, é que, possivelmente, o INSS deve estar elaborando um plano para fazer propostas de acordo em âmbito dos processos judiciais. Tá? Isso é, obviamente, não uma especulação, mas uma tendência, mas não há nada confirmado nem garantido nesse sentido. Tá? Tudo bem, mas me diga o seguinte, o pessoal ainda vai botar dinheiro no bolso esse ano? Medeiros, tudo indica que sim, tá? Tudo indica que sim. Como já houve o julgamento pelo plenário do STF, por exemplo, os processos do Juizado Especial Federal, que são as pequenas causas, eles têm um rito mais rápido. Então, esses, nós entendemos que sim, devem ser pagos ainda esse ano. Os demais que tramitam numa vara cível, que tem um rito um pouco mais longo, que são pagos por precatório, esse pode demorar mais um pouco. Quer dizer, o senhor está se referindo ao Juizado Federal de Pequenas Causas. Isso vai ser rápido, é isso? Imaginamos que depois da conclusão da apresentação do plano de pagamento pelo INSS e desses deslindes finais e a efetiva publicação do acórdão e trânsito em julgado do processo, que sim, que os processos do Juizado Especial Federal sejam efetivamente pagos. Isso é uma ótima notícia para todos os segurados do INSS, quem postular essa ação. Muito bom. Me diga uma coisa, muita gente que está nos ouvindo agora, digamos assim, caiu de paraquedas, não sabe o que está acontecendo. O que é revisão da vida toda, revisão das aposentadorias? Explica isso, por favor. Pois bem, Medeiros, a revisão da vida toda trata-se de uma tese jurídica que consiste em revisar o cálculo da média do salário de benefício. A média é o salário de benefício e a tese versa em incluir os salários de contribuição anteriores a julho de 94 para compor essa média. Então, veja, analisando que a linha do tempo de contribuições de um segurado, entendemos que essa tese se aplica a segurados que verteram contribuições para o sistema
em altos valores anteriores a julho de 94, tá? Normalmente, a curva normal é que os segurados subam, elevem suas contribuições com o tempo. Mas existem casos que segurados, por motivos, circunstâncias da vida, eles diminuem as contribuições. Então, essa tese, ela se aplica a essas exceções, a esses segurados que diminuíram as contribuições com o tempo e que suas contribuições anteriores a julho de 94 lhes sejam favoráveis. A gente agora tem uma grande chance de incluir essas contribuições para o cálculo da média, que obviamente gerará um valor maior de aposentadoria. Me diga uma coisa, Zé, na linguagem sincera, o INSS meteu a mão nas contribuições antes de 1994. Então, quem tinha uma contribuição maior, é claro que perdeu, o benefício foi lá para baixo. Me diga o seguinte, quem realmente tem direito a fazer a revisão da sua aposentadoria? Veja bem, Deus, quem tem direito são pessoas que pagaram pela antiga lei de custeio, que definia por faixa de renda. Antigamente se pagava por 5, por 10, por 20 salários mínimos. Todas essas contribuições foram expurgadas do cálculo da média na concessão da aposentadoria. Então, as pessoas que lembrem que pagaram nessas faixas de contribuição e que se aposentaram nos últimos 10 anos, elas devem ter direito. Agora, lembro, Medeiros, é muito importante fazer o cálculo prévio, um cálculo anterior a um requerimento administrativo ou uma ação judicial, para confirmar se a inclusão dessas contribuições vai lhe gerar um valor maior de aposentadoria. É isso aí. Quer dizer, você está tocando num ponto que eu havia me escapado. Você, para entrar com o processo, você tem que fazer um cálculo, uma simulação antes. Esta simulação é que vai dizer se você tem direito, não é isso, de melhorar o seu benefício, e você também ganha 5 anos retroativos. O cálculo, a simulação é absolutamente necessária, é isso? Sim, sim. Entendo que é uma condição sine qua non, ou seja, quem não faz o cálculo não deve entrar. É muito importante fazer o cálculo, porque só a partir dele nós veremos se o valor final da aposentadoria, a RMI, que deveria ter sido concedido o benefício, será maior ou menor do que efetivamente foi concedido. Então, o cálculo feito por um especialista, que obviamente vai ter uma análise do teu tempo de contribuição, vai considerar todos os salários de contribuição que o INSS desprezou. Então, esse cálculo ele tem que ser muito bem feito para que não haja o risco de uma eventual diminuição do valor da aposentadoria. Muito bem, olha, deixa eu, talvez o senhor não saiba, mas eu vou dizer uma coisa aqui. Existem advogados e advogados. Não é toda a profissão, tá certo? Existem os bons, existem os ruins, e a gente cobrando realmente muito caro para fazer essa simulação. Eu, com os meus voluntários, nós fazemos gratuitamente. É um serviço que a gente presta à comunidade, aos aposentados, nós fazemos gratuitamente. Depois que você pega esse cálculo, você leva para o advogado que você quiser, para o advogado que você confia. Eu vou deixar, doutor, aqui o meu celular para as pessoas me mandarem mensagens se quiserem que eu faça a simulação. Bem melhor você fazer a simulação, eu não engano ninguém. E olha, na simulação tem gente que está ganhando o salário mínimo, passa a ganhar quase que o teto do INSS, não é verdade? Não sei se você tem essas informações. E tem gente, aliás, quem ganha tem direito a 5 anos retroativos, né? Que é uma bolada de dinheiro, não é verdade? Exato, meu Deus, exato. No meu escritório nós temos casos de clientes que elevaram de um salário mínimo até R$6.500 o valor da aposentadoria, ou seja, quase 5 vezes mais. Então esse cálculo é muito importante. E mais o retroativo, né?
Exato, não só o valor, que é o bom também, né? Você ganha nas duas frentes. É a obrigação de fazer, que seria efetivamente o restabelecimento num novo valor da RMI, ou seja, do valor da aposentadoria, e ganhar os últimos 5 anos, caso o segurado já tenha 5 anos de aposentado, do retroativo, né? Porque entende-se que o INSS cometeu uma grande ilegalidade, fazendo um enquadramento legal indevido para cálculo da média do segurado. Doutor, o que é RMI? Medeiros, RMI significa uma abreviação para renda mensal inicial, que nada mais é do que o valor da aposentadoria que o INSS concedeu ao segurado. Então, é o resultado final de todo esse cálculo que nós estamos explicando aqui. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para você, outra pergunta aqui, aproveitar a grande oportunidade. É o seguinte, aposentadoria por invalidez tem direito? Aposentadoria por invalidez pode ter direito sim, tá? Aposentadoria por invalidez, lembrando que houve uma grande alteração na aposentadoria por invalidez após a emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência. Considerando as aposentadorias por invalidez concedidas até a reforma da Previdência, 13/11/2019, as aposentadorias por invalidez podem ter direito sim, porque essas contribuições anteriores a julho de 94 podem entrar para compor a média daquela aposentadoria por invalidez, que é paga a 100%, coeficiente de 100% do salário de benefício. E a viúva? Eu falo viúva porque tem mais viúva do que viúvo, na verdade. A mulher vive mais do que o homem. Mas aí vale. A viúva, pensão por morte, né? Eu acho que o senhor se refere ao benefício da pensão por morte, também tem direito, porque no caso a gente iria revisar o valor da aposentadoria ou o valor de uma suposta aposentadoria do segurado instituidor ou segurada, né? Quem efetivamente contribuiu, e a repercussão disso na pensão por morte que é paga ao dependente. Então entendo que também tem direito o viúvo ou a viúva. Tudo bem. Vem cá. As pessoas ainda têm tempo, está em tempo de abrir o seu processo? Sim, com certeza. Sugiro, inclusive, que não percam muito tempo, mas ainda há tempo. Porque, como expliquei inicialmente, o STF firmou a tese em favor dos segurados. Foi uma grande vitória. Mas o processo judicial, o leading case, o processo paradigma, não transitou em julgamento. Não foi publicado o acordo. Então, as pessoas que entendem que podem ter direito devem correr para fazer seus cálculos e judicializar. Entendeu? Ainda há tempo, sim. Entrar com o processo para garantir os seus direitos. Vou fazer uma última pergunta para o senhor, doutor. O nosso processo está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Certo. Você confia nele? Confio, ele julgou muito bem, ele julgou a tese, firmou a tese em favor dos segurados. Ele foi muito corajoso e muito firme em seguir o entendimento que já tinha confirmado em sede de julgamento virtual. Então, confio e nós estamos no caminho correto. Pessoal, eu quero realmente agradecer ao Dr. Molnar. Ele é um dos grandes advogados previdenciários do Brasil, é um homem com teses robustas. Para nós foi um privilégio ter ele aqui. Então, eu espero que você tenha tirado as suas dúvidas. E se eu te ajudei, ajuda outra pessoa, cara. Ajuda outra pessoa. Como? Mandando esse vídeo para frente. Manda esse vídeo para frente. Se inscreve no canal, que é a forma de você ajudar outras pessoas. Eu peço mais. Dá um joinha, porque através do joinha o Google entende que essa entrevista é importante, tá bom? Manda para frente, nós vamos ganhar, porque Deus está no comando. Obrigado, Medeiros, pelo espaço. Prazer participar contigo, tirar suas dúvidas, esclarecer aí eventuais dúvidas dos seus seguidores. Conte sempre comigo, sempre que precisar estarei às ordens, tá certo? Um forte abraço.